A arte é uma manifestação humana que começou a se desenvolver na antiguidade. Já no período pré-histórico, os homens utilizavam a arte rupestre para gravar nas paredes das cavernas fatos marcantes da existência. A arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema, em suas variadas combinações. O processo criativo se dá a partir da percepção com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. Uma das regiões que produz muita arte e que é reconhecida em diferentes estados é o Nordeste, como podemos ver aí nessas imagens. Bom dia, meu nome é Yasmin. Eu queria perguntar para você o que é arte. Olha, primeiramente eu sou professora de literatura infantil, que também é uma arte, né? Então, assim, eu não sou especialista em arte, mas em arte no geral, mas eu posso falar um pouquinho de arte, dessa arte que eu conheço, né? Então, arte é fruição, é curtição. É curtição para se expressar, para ouvir outras culturas, para saber de outras formas de pensamento. Então, quando a gente lê um livro de literatura, né, a gente vive personagens de outros lugares que a gente não frequenta, a gente vive lugares que a gente não frequenta, posições sociais que a gente não frequenta, e isso não é uma coisa assim, tipo aula, né? É uma coisa que você quer saber por curtir, aprender a se comunicar com os outros, mas com curtição, sabe? Por isso que arte não pode ser uma coisa assim imposta, né? Tem que fazer, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Arte é o que a gente faz e se expressa para que o outro entenda um pouco mais da gente, né? Bom dia, meu nome é Karina Guedes, eu estudo no college e eu estou entrevistando o professor de História aqui da UERJ para ele responder as perguntas sobre a feira interdisciplinar. Olá, bom dia para vocês, eu me chamo Rui Aniceto Fernandes, sou professor aqui do Departamento de História da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ok, eu vou começar com as perguntas, ok? Ok. Eu contextualizei as perguntas sobre artes num modo em que ele pudesse respondê-las com seu conhecimento sobre a história. Para você, senhor professor, qual é o valor da arte na história do Brasil? Como que ela ajudou na história do Brasil? Bom, a arte, ela é a expressão da criatividade do homem, né? Então, desde que o homem surgiu no planeta Terra, ele produz arte, né? Então, como é que a gente tem duas possibilidades para responder a tua questão, né? A questão que você fez. Uma é pensar como é que a arte foi se desenvolvendo no Brasil ao longo da história, né? No processo de colonização, com a influência europeia, a influência indígena, a influência africana, né? Todas essas influências vão construindo as manifestações artísticas brasileiras, né? E em cada canto do país essas manifestações são de uma forma diferente, né? De acordo com os contextos próprios de ocupação do espaço, a relação entre as populações que ali estavam estabelecidas, né? Por isso é que a gente tem uma diversidade no Brasil muito grande,
uma diversidade artística muito grande, né? Por exemplo, a gente tem no sul do país toda a cultura dos pampas, né? O gaúcho, o gosto pelo churrasco, pelo chimarrão, que tem a ver com a cultura dos povos locais e desses outros imigrantes que estão chegando naquela região, né? Já no Nordeste você tem outras manifestações, né? Culturais, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste. Então, em cada região, de acordo com a sua história e com a relação desses povos, foi se desenvolvendo as manifestações artísticas, foram se desenvolvendo. Agora, para nós historiadores, né, as manifestações artísticas, elas nos permitem pensar também como é que foi a vida desses povos em cada um dos momentos em que a gente está analisando. Então, por exemplo, né, se a gente pega uma pintura renascentista, né, quando a gente vai analisar essa pintura, a gente vai tentar entender essa pintura, todos os elementos que compõem essa pintura, né, todos os elementos que mostram a época que ela foi feita, né? Então, por exemplo, a indumentária, as roupas, né, a técnica de pintura, o jogo de luz e sombra, né? Então tem alguns estilos artísticos que enfatizam mais uma pintura mais escura, outros têm um jogo de luz para mostrar a claridade, né? Tem a arte abstrata, pós-fotografia, quando a arte se liberta da questão da retratação da realidade. Então a gente vai tentando entender essas manifestações artísticas, né, como elementos que possam nos apresentar fatos, elementos da cultura daquela época que ela foi feita, entendeu? Então a gente tem essas duas possibilidades de análise. Ah, sim, entendi. E o senhor acha que a arte e a educação, elas trabalham juntas? E como que o governo ele vê isso? Geralmente, eu já vi em diversas aulas que professores disseram para mim que a arte e a educação, principalmente a educação, pode derrubar o governo. Uhum. Sim. E como é que você acha que o governo ele pensa sobre a arte e a educação juntas, seladas? Então, por que a arte e a educação elas andam juntas, né? Elas andam ou deveriam andar juntas, né? Porque são dois campos que promovem a formação dos membros da sociedade, né? A arte, ela forma e transforma, porque ela é o espaço da expressão dos anseios, né, das ideias, das questões que a sociedade, o artista expressa na sua arte as questões sociais, as questões do seu tempo, né? E quando ele está expressando no campo da denúncia ou no campo da retratação daquela realidade, né, ele está ali querendo divulgar aquela mensagem de que aquilo é um problema para a sociedade, que a sociedade tem que refletir sobre aquela questão, né? Então, e o que é a educação? A educação também é essa formação para a transformação social, né? O aluno, ele está em processo de formação para que ele possa viver, atuar e transformar a sociedade, o lugar, a cidade, o país que ele vive. Então, são dois campos que eles deveriam andar juntos nesse sentido de promover a reflexão sobre os caminhos do país. É por isso que quando você já ouviu falar essa ideia de que a educação e a arte podem transformar podem derrubar um governo, isso quer dizer que são dois campos fundamentais para que haja transformação, né? Para que as pessoas possam ter consciência dos seus problemas e pensar alternativas de como isso pode ser mudado. Por que às vezes o governo não investe nesses dois campos? Porque o governo quer que as coisas fiquem como estão, Sim. Não quer que as pessoas mudem, né? Porque aí são mais facilmente
controladas. Até porque aqui no Brasil temos o voto, a democracia, e se aquele determinado povo não gostar do seu governante, ele pode expulsá-lo. Exatamente. Sim. E o senhor acha que existe ética na arte? E quais são os tipos de arte, assim, para você, que são mais funcionais na cultura, principalmente aqui do Brasil? Vamos focar no Brasil, porque nem todas as artes estão aqui impostas no Brasil. Então, o que o senhor acha? Então, a questão da ética, né? A questão da ética, ela está muito relacionada aos parâmetros ideológicos dos artistas e dos críticos de arte, né? Então, assim, o que é, até onde um artista pode ir ou não pode ir? Hoje a gente está tendo todo um debate na sociedade, no campo das artes, em que, por exemplo, o governo está querendo censurar uma série de manifestações. A gente teve agora, no caso da Bienal, né, a tentativa de confisco de uma revista em quadrinho. Sim. Que foi lançada, né, naquele momento. Então isso é uma tentativa de controle de um tipo de uma manifestação artística, que é a produção de quadrinhos, né, por tratar de um assunto que é uma relação homoafetiva, né? Então, quais são os limites do artista? A princípio, a ética do artista é ele ser livre para produzir, né? Para ele tocar em todos os pontos da nossa sociedade, mesmo os pontos mais sensíveis. E alguns artistas, eles usam uma estratégia mais impactante exatamente para que o impacto possa promover uma reflexão sobre aquilo que está sendo pensado, está sendo proposto, aquele tema, aquela ideia, né? Então, por isso ele às vezes quer chocar, né, o público, para fazer com que esse público pense naquele assunto específico, né? O Brasil, ele é um país assim que, se não estão todas, eu acho que quase todas as manifestações artísticas estão desenvolvidas no Brasil, né? E todas são importantes, né? A gente não tem como privilegiar uma, outra, né? Todas são importantes porque todas são essa expressão da criatividade, né? E atendem públicos diferentes, né? Então, por exemplo, você tem hoje todo o desenvolvimento da tecnologia, das mídias sociais, né? Então você tem toda uma cultura jovem que está indo para essas mídias, né? Agora você tem pessoas que estão fora das mídias, que vão consumir a cultura tradicional também, né? Assim, não tecnológica. Podemos encerrar essa entrevista. Muito obrigada, professor de História, Rui. Você nos ajudou bastante. Que bom. Obrigada. Que eu pude colaborar. Tá? Oi, boa tarde, meu nome é Felipe. Hoje eu tô aqui com Leandro. Eu vou perguntar pra ele o que é arte pra você. Pra mim, então, o que eu acho de arte, que tipo assim, que arte é uma parada super subjetiva. Isso quer dizer que pra mim a arte pode ser uma coisa, porém pra você pode ser outra coisa completamente diferente. Por exemplo, eu posso estar vendo ali aquela árvore, pra mim pode ter alguma coisa nela que soa super artística, mas pra você não. Então, a arte, ela tem significados completamente diferentes dependendo da pessoa que tá entrando em contato com ela, porque aquilo que pode tocar a mim não pode tocar a você. E isso vai muito também das nossas vivências, da sua, da minha, da dela. Por exemplo, eu nasci no Rio, eu sou do Rio e eu moro no morro desde sempre. Então, pra mim, toda arte que advém de favela, pra mim é arte. Se você chegar pra mim e falar que funk não é arte, porque pra mim tá ligado? Então, pra gente que mora na Zona Sul e é super viajado, gente que é da Zona Sul e viaja e tudo mais, pra essa galera a arte pode ser uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eles têm o acesso de ir até o Louvre, por exemplo, e
ver aquelas paradas e falar, nossa, isso daqui é muito bonito. Eu também posso ir lá e falar, isso aqui é muito bonito. Mas será que eles podem chegar na favela e achar que o que eu acho arte? A literatura marginal. Muito obrigado, professora. Valeu. Concluímos o vídeo e entendemos que a arte pode ser vista de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Podemos também procurar arte de diversas maneiras e diversas formas.